quem? A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa dei Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. Não tenho talento de cunhador. mas sou cunhado. Oh, foda-se, anda lá, mano. Estou tão contente. Estou tão contente. Foi um fim de semana Estamos tão todos. bom. Foi um fim de semana tão bom. E pronto. E pronto, então, já para a semana. Já para a semana. Não. Ora bem, 2 jogos para examinar. Qual deles o mais eventful? Se calhar até o da B até teve mais coisas para falar, porque muito golo e muita coisa interessante. Mas se calhar começamos por aquela coisa de sexta-feira, não é? Sexta-feira que devemos anunciar ao mundo, vimos o jogo, os três, em 2 televisões diferentes. O senhor e o Gonçalo viram numa televisão e eu vi noutra. Pois. Tu viste Juntamente num quadrado de coisa. Eu vi numa tela com projetor e vocês viram num LCD. Numa televisão em condições. Nós tínhamos cor. Tu nem por isso. Cada um Ah, tem mentira. Aquilo até tinha... Até estava decente. Estava bastante decente. Anyway. E tivemos mais alguns amigos e o Miguel Lourenço Pereira, que exultou com uma vitória que ele próprio já tinha vaticinado. Aliás, ele está a ficar um bocado parecido com o Silva. Isto agora já começam a acreditar as mesmas coisas. É osmose. É tipo fusão. Nem consigo perceber isto. É tipo o Son Goku e Vegeta. Esse é o Son Gogeta. É o Gogeta só. Son Gogeta? Já os meus tempos de Dragon Ball já lá vai algo. Já lá vai. Ora bem, anyway. Vamos então falar da bola de sexta-feira. Yes. Vocês já sabem que eu sou o tradicional borradito e para mim ir a qualquer estádio que não seja o Dragão é uma sentença logo de grandes dificuldades e tudo, né? Vou jogar ao espinho e para mim isto se formos calções brancos é uma merda. Na Luz é igual, é o pior. Mas o que é certo é que eu começo a concordar um bocado com o Silva neste campo, em que estes jogos são diferentes dos restantes. São encarados de uma maneira diferente, são jogados com uma, até nem digo uma intensidade diferente, mas com uma perspectiva diferente. São uma ilha, e gostei bastante desse termo. São uma ilha no meio do resto do campeonato e diria, é independente da competição, né? Se fôssemos jogar com o Benfica para a Conference League seria exatamente a mesma coisa. O conceito seria o mesmo. Aliás, que devíamos jogar hoje outra vez contra hoje não, amanhã. Pronto. Hoje. Já está. Devíamos jogar outra vez hoje com os Lampiões. Sim. Se houvesse justiça no mundo, estaríamos a preparar-nos para o segundo Benfica Porto numa questão de dias. Mas sim, este jogo de facto é diferente. Nós que vimos o jogo do Portimonense da semana passada e que falamos sobre o jogo do Portimonense e que teve bastante pouco pudéssemos pegar a nível de grande qualidade, para não dizer qualidade, e depois vemos o jogo de sexta-feira em que os passos saíam melhores, as desmarcações pareciam sair um bom bocado melhor, os remates não saíram tão bem, mas alguns até saíram bem, é verdade. O Taremi finalizou, e é um gajo que gosta pouco de finalizar em condições, como nós sabemos, e é um tipo que assiste muito melhor e que na sexta-feira decidiu assistir na pior altura possível. Mas foi um jogo que me deixou muito, muito feliz e muito, muito orgulhoso e pode valer de pouco no somatório geral do campeonato. Não, um cavalo de pouco. Isso não é verdade. Depois de acabar o Fausto... Pode não valer um título. Pode não valer Depois dos foguetes são 3 pontos. Sim. O Braga ganhou, portanto continuamos... na nossa luta continua a ser essa. Agora, é evidente que se a malta da frente começar a fraquejar, nós cá estaremos. E parecemos estar a mostrar que, sim, estamos cá.
Pelo menos até o jogo de Santa Clara. Deixa ver se vamos voltar outra vez a um slump exibicional. E é bem provável, né? Pelo menos uma exibição diferente da que vimos na sexta-feira. Mas então vocês o que é que têm a dizer do que já não disseram durante o jogo, em diversos guinchos e saltos e cerveja a salpicar? O que é que me tem a dizer em relação àquilo? Bassal, primeiro tu. Eu. Digo-te que eu tinha falado aqui que o suplemento de alma de um jogo destes mudava radicalmente o ímpeto e a força, e notou-se, e viu-se. É sempre uma coisa de... depois do jogo, há sempre muita teoria de que o Benfica tem medo e que não sei o quê. Não. A questão aqui é o plus de alma que existe na nossa equipe. Mas também, se me permites, continua a acontecer aquela fanfarronice tremenda durante a semana anterior ao jogo, em que nós só saímos de lá escorraçados em sangue, o nosso ânus será esforaçado porque tem foeiros a entrar até ao esófago. E depois acaba por ser... Eu não vou mentir, não vou dizer que não fiquei surpreendido por dominarmos tanto e tão bem desde o início do jogo, porque aquilo foi tudo nosso. E não vou dizer que não estava surpreendido, porque lá está, tinha visto o Porto até aqui, não é? Especialmente, sei lá, nos últimos 2 meses, acho que mais, honestamente. Foi bom de ver que afinal mexe, vive, não é? Existe, está lá. E que a qualidade suplanta o coletivo, suplanta o individual nestas alturas. E esse suplemento de alma resolve. Porque o clichê atrás do clichê, mas tenho que dizer, não é? Evidentemente que eles não eram assim tão maus como pareciam. Nem se calhar são assim tão bons como parecem agora. Há aqui uma coisa. Eu gostava era de ver o Porto com este suplemento de alma o resto dos jogos que faltam. Contra o Santa Clara, contra quem quer que seja. Gostava que o Porto entrasse sempre com este espírito, com esta luta, com esta garra e com esta intensidade. Se assim fosse, era muito difícil parar-nos até ao fim. Garantíamos o segundo lugar na boa e depois o resto. Era o resto que fosse, não é? Se o adversário se amedronta, se fica em dúvida, se já não é o rolo compressor, se já não leva tudo na frente, ótimo, excelente. Sim, porque o que eu gostei mais é que não foi uma exibição individual, foram todos. E isso é bom, pá. É bom de ver que não é porque o Taremi estava inspirado, não é porque o Uribe manda um balásio que mandou, não, é porque está tudo bom. Tudo porreiro. Se me permites, eu soma isso duas coisas, que foram as contrariedades que foram acontecendo durante o jogo. Sim. Falhas vários golos, que curiosamente eu estava a ver os resumos na SIC, não apareceu nem o lance do António Silva, nem o gol anulado à Bonifácio, nada disso aconteceu. O primeiro lance de perigo é o Benfica, que falhou lá um remate e depois marcou. Esse foi o primeiro lance de perigo do jogo. Nós que vimos o jogo sabemos otherwise. Mas houve contrariedades consecutivas. Houve o gol sofrido, depois houve lesões, houve o João Mário que entrou e depois fazia outra vez. Houve uma sucessão de eventos que já nos aconteceu noutros jogos. E noutros jogos não levou a um elevar de alma outra vez, ou um reelevar de alma que levasse a que a equipa conseguisse aguentar até ao fim. Aquela pressão emocional parece que noutros jogos não acontece. E ali aconteceu. Já houve Benfica Porto, já houve vários outros que não aconteceram. E não perdemos a cabeça e não entramos em batalhas campais. E o lance no fim do Uribe a mandar a bola contra o António Silva é das coisas mais hilariantes que já é mesmo. Estavam mesmo naquela do gozo. Já vos comemos a cabeça, já estamos aí dentro. Não me estou a lembrar disso. O que é que foi isso? O canto. Mas eu acho que não foi o Uribe. O Galeno, desculpa, o Galeno. Tem razão, eu estava a pensar na pessoa que estava a dizer a pessoa. Sim. O Galeno a chutar a bola contra o António Silva e ele
estava claramente lá dentro, tipo, já és meu, já estás aqui. Ia fazer, estás a ia ver? fazer o início do Haka numa sessão em Já, Lisboa. já, Pronto, já tá bem. foste, já foste. E o gajo, eu lá fora apanho-te e não sei o quê, e o pessoal já estava no gozo. E o resultado não estava longe de estar definido, né? Não faltava algum tempo. Mas já se via aquela força de, isto é nosso. E aquele acreditar que eu gostava, sinceramente, a única crítica que eu tenho a fazer, se é possível fazê-la, é que eu gostava que ele tivesse havido até aqui, não é? Não fosse só em frente. Acho que nunca há condições para ver isto em todos os jogos e eu também gostava, mas acho que é utópico. Pensamos que este tipo de combustível vai haver noutros jogos. Mas também, atenção, o Porto não tem perdido os outros jogos ou perdido pontos em alguns outros jogos por falta de empenho. Às vezes Não, por falta de mas é cabeça, assim, às vezes por falta de muitas vezes não dominamos como estivemos a ideia. dominar Pronto. ontem, na sexta-feira. Não. Aquela equipa tinha um plano na entrada. Aquela equipa tinha um plano. Para citar um famoso pensador da nossa praça, aquela equipa de facto tinha um plano. E o plano foi executado na perfeição. Foram 70 minutos de domínio e a vitória parecia que estava sempre do nosso lado. Mesmo quando estávamos a perder, o jogo era de tal maneira tilo e de tal maneira controlado que tu pensavas, isto é uma questão de tempo. Se estes gajos terem um bocadinho de cabeça, e tiveram, os gols iam aparecer. E correu tudo muito bem e fiquei muito satisfeito. E gostava muito que o Benfica continuasse a perder pontos. Mas isso já não acredito. Silva. Quer dizer, genericamente, pronto, é isso, era o que eu tinha dito, não interessa muito o que é que estava para trás, nem ninguém ia estar a pensar muito no que estava para a frente, porque estes jogos valem por si. Estes, especificamente. Quando é o Sporting não é tanto assim. Nem mesmo na Champions. Mas, por outro lado, acho que vocês são um bocadinho injustos quando, precisamente por causa do plano, acho que é um bocadinho injusto quando nós centramos, como vocês estavam a fazer aqui, o que é natural, centramos a análise nesta coisa de houve ali um suplemento de alma, porque era o Benfica, houve uma intensidade diferente. Eu não vou por aí. Eu acho que nós jogamos mesmo bem. Não tem a ver com porque queríamos muito ou estávamos muito intenso, porque é uma equipa intensa normalmente. A pressão alta saiu melhor porque o plano ajudou a que saísse melhor. Estávamos a jogar em 4-2-3 ou 4-3-3 no máximo, no limite, isso faz diferença. Havia gente suficiente para pressionar bem, para pressionar alto, arriscando, ganhando a segunda bola, obviamente. E depois a equipa jogou bem, porque estava montada para jogar bem. Sem sequer se preocupar muito em explorar ataque rápido. Fomos para dominar e dominamos. E eu acho que nós devemos valorizar isso. O Benfica não é tão espetacular quanto faz parecer. Nem há uma diferença tão grande de plantel como se faz crer. Mas na verdade têm sido mais regular, 10 pontos mais regulares até sexta-feira, e isso faz muita diferença. Mas naquele jogo, aliás, como aconteceu no Dragão, pelo menos enquanto estivemos com 11, naquele jogo nós fomos melhores, o nosso plano era melhor, foi mais bem interpretado, e eu acho que isso é de valorizar. Mais até do que dizermos que nós nestes jogos queremos mais. Eu acho que nós nestes jogos jogamos melhor. Também tem a ver com o adversário. Que até por estar a jogar em casa queria jogar à bola, e isso facilita um bocadinho, não é? Como eu vos digo sempre, é muito difícil haver espaço ou o Taremi ganhar aquela bola para depois assistir às costas do Zaidu, quando o adversário está nos últimos 5 metros, os 11, estão lá os 11, fica difícil. É isso verdade, mas ainda ajuda. assim, desculpa, deixa-me só contrapor uma coisa. Diz. Notou-se uma diferença de andamento, uma velocidade mais alta na pressão, uma movimentação mais agressiva. Até eu notei isso. Eu vou-te dar um exemplo.
nós começamos o jogo com o Portimonense com Taremi e Tony Martínez, certo? Certo. Ok. Iniciamos o jogo na Luz sem Tony Martínez. Com mais um médio, sem Tony Martínez. Pressionamos muito mais alto e muito melhor, certo? E quando entrou o Tony Martínez, Sim. nós percebemos que, apesar de toda a fúria, quantas eu ouvi-vos durante largos minutos a dizer, pá, fogo, mas isto é o que ele tem de bom, é fúria, o que é que se passa? Porque é que não? Não é, ele de facto é um tipo com fúria, intenso, não é espetacular a pressionar alto. E eu acho que um dos nossos problemas, para além do déficit físico do Taremi, que não acabou e esteve lá na mesma, para além dele, o facto de jogarmos com menos gente em zona de pressão, ter um avançado não é jogar com mais gente em zona de pressão, para mim, ajuda, e ajuda-nos a pressionar melhor, e sobretudo, quando os jogadores que estão mais à frente a pressionar obrigam o adversário a jogar longo, nós temos mais gente para ganhar a segunda bola. E isso foi muito importante para nós dominarmos daquela maneira. Depois, sim, estivemos individualmente e na qualidade de passe melhor do que temos estado, e eu volto a dizer que isso também tem muito a ver com o facto de termos Otávio em zona central. Portanto, Ajuda que o maior mérito não é da cabeça, que também conta, e eu já vos disse muitas vezes que eu acho que nós estamos sempre em vantagem. Os nossos jogadores, pelo espírito do clube, pelo que é o ADN, pelo que eles sentem na pele ao longo do tempo que cá estão, são muito mais adeptos do Porto do que, na maior parte das vezes, os 11 que estão do outro lado. Ok? Não quero dizer que não gostam do clube, mas são adeptos de paixão. E os nossos apanham também uma injeção de treinador. Aí é das coisas que o Sérgio claro tem sim. Tem de ser enaltecido. E eu não estou a menosprezar. Comparando o Sérgio com outros treinadores que tivemos anterior a ele, e as exibições que fizemos na Luz, por exemplo. E até do outro lado, e ainda na sexta-feira estava a falar, creio que com o espanhol sobre isso, e até porque do outro lado tens um treinador estrangeiro. Tens um Adriano, portanto. Um gajo que diz, os clássicos são 3 pontos. Pois. Ou 6 pontos para cada ou não, para cada ok, isto é um clássico importante, mas é um jogo, ok, não é propriamente uma cena transcendente. Nós já tivemos um treinador que, a precisar de ganhar na Luz, foi lá jogar, explicou-se, mas empatar em casa deles, com 6 ou 7 jornadas para acabar, não sei quantos pontos, não era mau. Como assim é mau? Ok, há esse desconhecimento, e eu não menosprezo isso, é verdade. No entanto, acho que o maior mérito do Sérgio Conceição, na sexta-feira, e em outras ocasiões, normalmente em jogos desta dimensão, vai para lá disso. E acho que é justo referir, vai para lá disso. Vai pelo bom plano, vai pelo facto de ter percebido como é que a equipa podia jogar, de ter escolhido bem as peças para ela jogar bem aquele jogo. Até porque, depois, quando começa a mexer, e começa a mexer muito, dá Fábio Cardoso, não é? E dá 3 centrais com 2 bolas que caíram nas costas dos 3, e por acaso não... E outra no meio dos 3, e que não deu finalização, enfim. Mas o plano é muito bom, e eu acho que o nosso maior mérito foi esse. Nós montamos a equipa para ir lá dominar o jogo completamente, pressionar alto, ganhar a segunda bola, ter o jogo todo na mão, e insistir até estarmos a ganhar, e damos um banho completo de futebol nos 70 minutos, como tu dizias, Berto, completo, não houve nada, foi tudo nosso. Podiam ter sido 4, podiam ter sido 5, 4 foram, mas podiam ter sido mais. No entanto, eu não acho que isso tenha sido porque o Porto quer mais jogar este jogo do que quis jogar contra o Portimonense. Acho que não é por aí. Acho que o plano era melhor neste do que contra o Portimonense. Acho que os jogadores foram mais bem escolhidos aqui do que contra o Portimonense. E aí, sim, depois acrescentamos o facto de provavelmente nós querermos mais do que os outros. E isso depois reflete-se nesta diferença enorme. Ou seja, não quisemos mais do que tínhamos querido contra o Portimonense. O Benfica é que não quis mais do que nós quisemos contra eles desta vez. É diferente. Sim, não estou a questionar, estou só a colocar isto. Não conseguem igualar, enquanto os outros não têm como, não é?
Não tem como, não há a mínima possibilidade. O Portimonense pode querer muito ou querer pouco, mas vai fazer sempre aquele jogo, vai estar ali, lá atrás. É diferente, tudo é diferente. E nós jogamos pior. E eu continuo a achar que quase nunca é um problema de atitude. E volto a dizer que não me parece que esse seja o grande mérito neste jogo do Sérgio. É o grande mérito dele desde que cá chegou, não é? Esta mística, a devolução da mística, esse é um grande mérito. Sim, mas Neste já houve jogos na Luz em que foste lá com o Sérgio e foste quase esmagado e tiveste de depender de Casilhas para te safar de muitas possibilidades de teres perdido. Com um pé grande. E nesses viste menos atitude, menos intensidade, menos vontade. Não viste nada. Viste foi a equipa a jogar pior. Um plano diferente, uma abordagem diferente, jogadores diferentes. É exatamente aí que eu quero chegar, ou seja, certo, a nossa entrega e a nossa atitude média estavam lá, só que depois nós estivemos muito bem e jogamos muito bem. E o Taremi não esteve melhor fisicamente do que contra o Portimonense. Não, foi obrigado a fazer menos. Pois. A equipa esteve toda melhor, não é? Exato. Pronto, e aí notam-se menos as debilidades momentâneas de algum e potenciam-se as qualidades. Eu li no Jornal do Costume que o Otávio fez um jogo razoável. Tal e qual? Bem, um jogo razoável e eu acho que fez um excelente jogo. Certo. O Otávio não fez... creio que não fez nenhuma das assistências, não marcou golos, mas foi extraordinariamente influente, como é sempre, só que desta vez foi extraordinariamente influente no melhor sítio de todos, não é? Porque ele dirige sempre a equipa e ele dirigiu a equipa à vela toda, e isso fez muita diferença. Mas, como vocês disseram, toda a gente teve bem. Mesmo quem não esteve muito bem, esteve bem. O meio campo teve acima do que eu estava à espera que estivesse, sinceramente, tendo em conta os últimos jogos que vinha fazer. O Manafá esteve acima do que eu estava à espera. Sim, e eu acho que... O Manafá esteve acima porque não se partiu todo, ou melhor, porque não perdeu a bola pela linha. Pronto. Para mim chega a isso, eu tenho um threshold muito baixo de expectativa. Lá está, e agora vamos lá ver. Quantas vezes é que o Manafá foi solicitado a fazer domínios difíceis junto à linha? Várias? Não. Várias de cabeça, com bolas do Diogo pelo ar? Cabeça não é propriamente quer dizer, não. Eu queixo-me do Manafá de todas as partes do corpo dele, eu não queixo só dos pés. Ele tinha um apoio sempre muito próximo. Sim, Toda a gente teve apoios muito próximos. Teve o PP, tinha o Otávio que estava onde era preciso mais ou menos, tinha um Gruitch um bocadinho mais recuado e um Uribe em alta rotação a fazer apoios nas nossas saídas pela lateral, e sobretudo, como vocês disseram muito bem, uma capacidade muito grande que conduziu a uma incapacidade gritante do adversário sair a jogar. Sim, não dá, eles não conseguiram ligar. A recuperação de bola era constante. O grande risco que nós temos contra esta equipa de pressionar assim é eles conseguirem meter a bola entre linhas num Rafa, que depois ganham em progressão, e é muito difícil, é muito complicado. Aliás, foi um bocado o que fizeram no golo. Não vão. Foi um bocado o que fizeram no golo. A forma como o Wendel está mal posicionado e cria aquele espaço certo, no lateral. Sim, mas aí vai para uma ala e para o bar. Mas isso nunca aconteceu. Esteve sempre muito tapado, mas também tínhamos mais um médio. Pronto, eu acho que isso pode fazer diferença. E tinhas o Taremi 9 e não a coisa. Eu acho que isso é das partes mais importantes. O Taremi consegue dar ao jogo na mesma e consegue recuar na mesma sendo 9, mas não é obrigado a fazer aquela tarefa de tapar o flanco. Não é obrigado a fazer a compensação à ala quando o lateral está um bocadinho mais recuado, ele acaba por descair e cansa-se, desgasta-se muito. Certo, mas também temos que dar aqui a latitude suficiente, ou seja, temos que ter a latitude suficiente para perceber que isso é verdade neste jogo. Sim, eu pensava que ias dizer isso. Pensava que ias dizer exatamente isso. Não está a defender com 9. Não é? Se estiver, se calhar nós precisamos de maior presença na área, porque para o Taremi fazer isso tem que sobrar lá alguém.
E nestes jogos dá para o PP, dá para os médios subirem, dá para o Galeno vir ao meio e fazer esse papel, mas na verdade estão lá 2 centrais, estão lá 3 defesas, não estão 8. Mas sabes o que é que eu acho? Nesses jogos em que estão 8 ou 9 a defender, eu acho que nós não vamos ter, e o Sérgio já tentou isso e acho que vai voltar a esse mindset, de puxar o Otávio para o meio campo. De tu precisares de ganhar. Que é o melhor puxar o Otávio sítio. para o meio campo. Eu acho que é praticamente unânime. Nem é no centro do terreno, é meio campo. É jogar a 8. Sim, jogares com Tens Taremi à frente, tens Namaz ali atrás, por exemplo. Uribe e Otávio. Tens o Namaz a fazer de Taremi, tens Galeno de um lado e PP do outro, e tens Uribe e Otávio no meio. Acho é mais arriscado. A matriz. Acho que mais rapidamente fundo, terias o Taremi a fazer de Taremi e o Namaz um pouco mais à frente. Mas seja, não vivia mal com isso também. Sim, mas com o Otávio, com o Uribe e Otávio. Porque repara, as opções que o Sérgio tem para fazer aquele meio campo são opções conservadoras, que é jogar com o Gruitch, e tem sido quase consistentemente de uma forma conservadora. Joga com o Uribe e Gruitch. Joga com o Eustáquio, que está underperforming desde o Campeonato do Mundo. Ou então mas a tua melhor fase é de facto com o Eustáquio. Porquê? Porque dá uma saída de bola mas é antes do Campeonato do Mundo. Dá uma saída de bola um bocado diferente, dá outras opções, dá maior qualidade de passe e foi a tua melhor fase. Agora, plenamente de acordo, não é? Plenamente de acordo com isso. Até porque acho que não vai acontecer? Acho que nos permitia fazer isso com o Uribe e Otávio de maneira um bocadinho mais adiantada, permitia-nos fazer isso com Gruitch mais fixo e Otávio, permite-nos fazer uma série de coisas. Se calhar precisavas de um central mais rápido. O que é que vai acontecer? Não vejo porque é que vai acontecer, não aconteceu até aqui. Portanto, não vejo porque é que vai acontecer. Agora, o que estamos aqui a analisar é o jogo de sexta e nesse jogo. Sim. Já obviamente, também é preciso que as coisas nos saiam bem, não é? E saíram. Mas, como tu disseste, e muito bem, não foi um mar de rosas. Nós tivemos N contrariedades. Vários golos anulados, autogol, sim, a começar lesões. No golo. É começar no golo. Depois temos que fazer 3 golos para contar um. Depois, certo? É complicado. Aquilo foi difícil. E, como vocês também muito bem disseram, nunca vimos a equipa, e por isso é que eu estava a referir que há que dar destaque à qualidade mais do que à alma e à intensidade. Não vimos em nenhuma parte a equipa a dizer então agora isto vai na marra, caraças, vai na raça, porque estamos... Nunca. Mantiveram sempre o plano, acreditaram no plano, fizeram o que estiveram a fazer desde o minuto 1. Confiavam que ia resultar, aliás estava-se a ver, como o Berto disse, que ia resultar. E acho que isso vale sempre a pena. E se tivéssemos perdido 1-0 a falhar aqueles golos todos, eu estaria ainda assim mais feliz do que naqueles jogos em que perco o jogo, a cabeça, tudo. Então imagina como é que eu fiquei. Imagina como é que eu fiquei. Eu, catastrofista Bertocchini, quando acabo de ver o Porto a sofrer aquele golo e penso, ora bem, isto vai ser outro Rio Ave ou outro Bruges. Estes gajos vão começar a perder a cabeça e vamos por aí fora. E então, não pensei isso. O meu agrado, eu acredito que não, e tu, Vassalo, estavas bastante calmo a fazer os teus riffs de coping mechanism com como é que se chama aquela merda? Os paradiddles, tracatiddles, como é que é? Não sei, por acaso foram várias coisas. Sim, paradiddles, sim. You were diddling. Pronto. Diddling. Antes diddling que dildoing. Dildoing. Tenho de arranjar uma sample para aparecer assim, tipo choque de joca aqui ao lado a dizer Dildoing! Sempre que Porto ganhar ao Benfica. De qualquer maneira, eu vi que tu estavas bastante mais calmo, Vassal, do que eu estava à espera que estivesses. Pois estava, sim. Não estavas a partilhar do meu eram os 10 pontos de atraso que acalmaram. Não, é assim, eu já disse, o Silva diz que é uma questão de organização, eu compreendo, e
Na verdade, não posso deixar de concordar. Mas eu acho que o suplementozinho de alma ajudou bastante. Sim, de jogo Ajudou grande, bastante. claro, claro. Não. Ajudou bastante. Epá, e depois há aquela coisa das duas coisas se juntarem e, epá, se calhar na questão de que tu já falaste várias vezes, porque esta arbitragem foi escandalosa, escandalosa. E depois o Soares Dias ainda teve a lata de dizer que ganhou futebol e blá blá, e acabou por perder a zoninha. Opa, bastante pior que o Soares Dias, que pronto, na verdade, isto com o VAR agora, difícil dizer que o árbitro não sei o quê, acho que a falha dele É não deixar do lance do penalti. não sim. deixar que o gol, não, é não deixar que o lance do gol do Manafá vá Chegasse ao VAR, fim? só. Exato. Acho que essa é a grande falha dele, o resto é falha do VAR, se houver falha. Sim. Mas pior do que ele é a quantidade de lampiões chorões que se queixa que o Uribe devia ter ido para a rua e que... E o Otamendi, Como que é fez que penalti eles... sobre o Zaidu. Não, eles do Otamendi não se queixam. E já agora, Opa, não, se não, estás a falar não de é árbitros, possível. é curioso que o VAR que não disse nada e deixou passar esse lance do Otamendi, aparentemente é o mesmo que expulsou, sendo árbitro de campo, o Dias em Braga por ter chutado a bola à baliza. Pois, é exato. É o critério estúpido. Mas pronto. Sendo que, uma vez que isto é jurisprudência, o Dias partiu a perna ao Carmo, certo? E a Sim. gente entregou 20 milhões de indenização e ficou com o Carmo. Portanto, estou à espera da proposta do Benfica pelo Zaidu. Na ordem dos 20 milhões também. Muito rápido. Sim, mas o Zaidu queria marcar o Taremi, é que ficou com ciúmes e mandou a bola para trás. Verdade. Esse lance do Taremi foi Foda-se, muito- tínhamos muito arrumado curioso. o foda-se do jogo. Esse foi o único lance que me fez perder a cabeça. Eu dei lá um grito que eu acho que se ouviu no sítio inteiro, porque foda-se. Não é possível. Não é possível. Ali é rematar, ou passar para o lado, ou 3 contra Ele 1. passou para o lado, literalmente Três? para o lado. 3 Ele fez contra bem. 1. 3 Ele fez contra bem. 1. Epá, what Ele the fez fuck? bem, Quer dizer, ele tomou, vendo o lance, ele tomou a decisão certa. Ele tomou a decisão mais segura. Só que para E trás. executou foi mal. Pois. Eu digo sempre, o Taremi é um gajo que sabe finalizar, não sabe assistir, mas vocês não me ouvem, esta porcaria. Não, mas Enfim. assim, a questão é que tu vias a incidência, principalmente na primeira parte, vias a incidência, o desenrolar do jogo, vias as incidências, vias o Porto continuar com o mesmo espírito, com a mesma... Paulo Silva, desculpa, eu sei, eu compreendo o que tu estás a dizer, mas a parte da alma aqui eu acho que influenciou. Vês aquele espírito, vês aquele foco e dizer assim, pá, não, já sabemos que esta merda é um gamanço, ninguém vai perder a cabeça, nós conseguimos, nós vamos para cima deles e acabou. Epá, e tu vês que as decisões erradas não mexem com eles, vês que eles continuam a querer, vês que continuam a tentar, epá, dá um suplemento do caraças, dá uma crença de que a Dá. coisa Para fora dá, eu fiquei cheio de orgulho a bater no peito daquele de ontem, hoje sou mais dragão ainda. Parecia pois, exatamente. Mas o que é bonito, e é isso que eu quero realçar, e acho que é justo para a equipa, para o treinador, que se realce, assim como sou o primeiro e estou cá prontinho para desancar treinador, quem quer que seja, não caguei, quando acho que tomam opções erradas. O que acho que devemos destacar é mesmo esse facto. Em nenhuma altura, ou então vi um jogo diferente, mas em nenhuma altura aquilo pareceu em esforço, na raça, à conta da intensidade e do duelo. Pois não. Pareceu sempre muito fluido, controlado, muito tranquilo, muito inteligente, controlado, muito calmo. Penso que nós somos melhores, somos bons. Quer dizer, quando entrou o Fábio, pronto. Mas está bem. Aí quando foi entrou o Fábio, mas quando entrou o Fábio, e honra seja feita ao nosso amigo espanhol, que ele ficou passadinho da cabeça quando o Fábio Cardoso entrou.
Se ele é o Sérgio Mas eu aí, percebo que tenha entrado. Também foi o que eu disse na altura. Foi percebo tipo, que tenha entrado. o racional, eu percebo o racional. Agora, nesta altura, eu não faria aquilo. Não sei a questão é, eu não sei se faria ou não. Acho é que o Sérgio tem que ter muita certeza que anda a treinar aquilo, porque não parece. É que não ganha nada Nós a nível fizemos isto. estratégico, só ganha alguma altura, mas perde as bolas, perde o Fizemos controle do espaço. Eu acho que o controle nós já... Desculpa. Aí, repito o que disse na altura. Era a cena, sim, ele já vamos tinha... perder o controle. Não, já tínhamos entregue o controle há muito tempo. Não. Eu estava a dizer controle de espaço É na normal. área, em lance normal. específico, em que o Certo, gajo está a cobrir a mas zona isso dele e o outro está a cobrir a Já zona tínhamos de entregue. ninguém. Por isso é que eu digo. É garantir que isso está treinado. Só meter o Pois, gajo sim, lá sim, para sim. cima não dá. Não Não chega. dá. Não. Fizemos isso em Alvalade. Bolas nas costas dos três. Gol, caraças e bolas complicadas. E agora outra vez a mesma coisa. Portanto, eu entendo que se eles multiplicam a presença na área, naquela altura, o Sérgio pensa, ok, vai haver chuveirinho, portanto, vamos lá reforçar isto, até porque já ele já tinha tirado o Gruitch, não é? E, portanto, faltavam-lhe centímetros, vão lá meter e não sei o quê. Acho que aquilo tem que ser bem coordenado. Agora também já não vale a pena dedicarem-se muito a isso, porque acabou. Nós não vamos fazer isto em mais jogo nenhum. Não há mais nenhum jogo em que a gente vá fazer isto. Só, eventualmente, nem a final da taça, porque devemos estar a ganhar 4-0, não vale a pena meter, só se for meter o Vinhas ou meter a taça. Para dar minutos. Agora... Para a final da taça. Isso vai acontecer, vai ser senhor. Estou a ver. Agora, de resto, foi só isso, e foi só esse o período em que tivemos mais calafrios, e aí, lá está, era o que vocês diziam há pouco. Aquele lance de Taremi tinha resolvido a questão. Mas também tinha resolvido a questão, os 6 centímetros do golo do Galeno, grande finalização, também tinha resolvido a questão. Depois eu tenho deixado ir ao VAR aquele golo do Manafá. Pronto, tudo bem. Eu gostava só o golo do Manafá. Ponto. Não, porque era como estávamos a conversar e eu te estava a dizer, sim, é a humilhação suprema, não é? 2022, Zaidu, 2023, Manafá. Quer dizer, a seguir é o meio cedo. A seguir é o meio cedo. Não, eu percebo. A seguir é o Jaita, caralho. Fernando Andrade. Não, bem, já levaram do Fernando Andrade também, na Taça da Liga. Foi, é verdade. Eu percebo que por aí possa ser considerado ilegal. Pronto, acho que inclusive a calma diretiva europeia que impede. Deve ser por isso. É bem possível. Bem, vamos a notas. Não há... Tudo bem, quer dizer, whatever. Tudo? Quem é que jogou mal? Quem é que tu achas que mas o Bahia não é para gente. Bahia é o superlativo. Joga é o muito superlativo. bem. Pronto, Otávio, primeiro Bahia. Acho que o Otávio, até por passar a mãozinha na cena do campeão e tal, de género. É tão cabrão, pá, Sérgio. Aquele gajo, eu ontem ouvi um benfiquista no Twitter. Vários fizeram isso. O Taremi fez o gol e apontou para o símbolo e não sei o quê, mas daquela maneira só ele. Aquela maneira só que. Exato. Ele estou-me a cagar para vocês. Olhem para mim, olhem como eu vos desprezo. Deixa limpar merdas. Esta merda. Pá, é aquela. Eu acho que o Otávio é daqueles gajos, como dizem alguns benfiquistas que eu conheço, é chato porque primeiro é bom e depois tem aquele espírito, aquela atitude, aquela coisa que o gajo tem, pá. Não para. E é impressionante e é maravilhoso estando do nosso lado e ainda por cima jogando na posição que eu acho que ele tem que jogar, já falamos sobre isso. É um mundo. Eu acho que ele não devia sair do meio campo, honestamente. Para mim, chora bebé e pronto. E não preciso mais nada. Eu gostava de dar uma nota ao meio campo, em geral. Uribe e Gruitch. Bem acima do que eu os tinha visto a fazer juntos, somente juntos. Gruitch muito estável, muito pouco dado a pontapés com a perna esticada e agarrões ao pescoço, como eu já ouvia fazer algumas vezes. Ele não é propriamente um chaca,
mas às vezes parece que cola ali um bocadinho o pistão. E finalmente com um amarelo em condições, que também é uma coisa interessante. O Certo? amarelo que ele levou era justificadíssimo e interessante. E parou. ficou de fora de Santa Clara por causa disso. Mas isso já é outra conversa. Falamos a seguir já. Portanto, acho que o meio campo em geral teve bastante bem. Mesmo o centro da defesa falhou no golo. Deixou o Gonçalo cabecear à vontade. Falhou outras vezes, não pode haver. Falhou outras vezes. Mas em geral, num jogo na Luz contra o Benfica, não desgostei a 100%. Pronto. Eu não dou bem ao Pepe porque o Berto já me criou um trauma. Mas é assim. Então, porque, não sei o quê, tu gostas assim mesmo. Tu és uma fangirl. É impossível o rapaz... Estou uma fangirl. Ouve lá, o gajo tem 40 anos. Ok, não ficou... Eu tenho 44 e tu não és fangirl minha. Foda-se, não é só isso. Se o gajo tiver 90 anos e não conseguir correr atrás do... Excelências, posso acabar uma frase? E for golo... Acaba lá. Muito bem, ele também posso tem 90 acabar uma frase? anos. Vocês permitem? E um gajo está calado muito tempo, quer dizer umas coisas que não pode. É logo, bem logo. E é concertado, aquilo é tipo... Já acabaste? Estás aí a falar? Não. Já tinha menos conversa, já tinhas dito o que vieste dizer. Com licença. E então é assim... Ok, ele não esteve lá muito bem no lance do golo, evidentemente. Foi comido pelo Gonçalo no ar, é uma coisa que não faz sentido. Mas o resto do tempo, ele fez cortes absolutamente extraordinários. Secou o ataque logo com uma força... Logo a seguir. E é incrível. Aquele gajo tem 40 anos. É uma coisa surreal. É parte que ele sempre foi bom, é a interseção, é leitura de trajetória, colocação em campo para isso. Lances mais rápidos, especialmente agora pelo ar. Não, mas eu não consigo dar bem à defesa, quer dizer, o lance do gol, certo, mas também já com 3 centrais, o lance nas costas dos 3 centrais, mais o Gonçalo sozinho no meio da área, que felizmente a bola acertou-lhe e ele não conseguiu desviar, tinha dado empate, não é? Numa altura em que não se justifica, é completamente injustificável que possa aparecer ali um gajo sozinho. Então, se me permitem, vou dar uma segunda Bahia, que é ao PP, porque o PP fez tudo bem e tudo em todo lado. E é surreal. Também. Vai para aqui, vai para colar, vai fazer isto, é extraordinário, é absolutamente extraordinário. E ali isto é absolutamente extraordinário. E para mim são os Ele levou a peito a nossa crítica na semana passada, o título do episódio, então ele ficou... E por acaso até foi um jogo em que não lhe foi pedido muitas coisas, não é? O Sérgio, aliás, já tinha dito... Jogou a lateral, jogou a lateral, porque quando a gente meteu um lateral, ele 5 minutos depois teve que sair outra vez. Pariu, claro. Aí foi, pronto, lá está. Neste contexto eu percebo, foda-se, agora já não há mais nenhum, PP, tens que dar aqui uma perninha, não é? Olha, a primeira cena que eu vou fazer é meter-te a lateral. E ele jogou no lugar dele e jogou também, concordo. Pronto. E só para fechar, um Baroni à trave daquela baliza que no fundo fez com que o Diogo marcasse o primeiro golo da carreira, provavelmente, o primeiro autogolo que me lembro. E foi uma chatice, foi bonito ver o Gonçalo Ramos a perguntar ao Diogo se o golo era dele. E foi, então, isso tem piada, isso é das coisas que tem piada. Mas o Diogo sem ter feito defesas soberbas e esteve muito bem, ele joga muito no fim, bem principalmente. Não, ele joga muito bem com os pés, é uma coisa impressionante de facto. E eu só queria acrescentar um Bahia. Concordo com o Vassal, não há Barones propriamente, não acho que o Manafá tenha feito um jogo excelente, não acho que o Vedel tenha feito um jogo excelente, mas ok, são as coisas que já vamos sabendo. Acho que a equipa teve tão bem que tudo acabou por se harmonizar de alguma maneira. Mas mas o meu Bahia é de facto o Sérgio Conceição, por ter provado mais uma vez, como se fosse necessário que de facto isto não é difícil, basta ouvir o Cavani e ouvir o que o Silva tem para dizer e as coisas correm bem. As usual. O meu Baroni vai para a arbitragem e tudo o que anda à volta. É assim. Um árbitro não pode estar vulnerável a um ataque que acontece
com todas as equipas grandes. Meus caros amigos, não venham cá com conversa de que uns são diferentes dos outros. O Benfica e os seus cartilheiros de variada espécie fizeram ao longo da semana, dizer que o Artur Soares Dias era do Porto e que não sei quê, que estava controlado e que não sei quê. Já ouvi ao contrário por adeptos do Porto e por adeptos do Sporting. Meus caros amigos, já ouvi. Agora, o VAR portou-se pessimamente. O Artur Soares Dias não pode apitar lances que dão golo antes, porque senão não há VAR. E ele sabe disso perfeitamente. Portanto, não é ilegítimo pensar que a coisa é propositada. Porque se tu disser assim, opá, é um árbitro em início de carreira, é um puto que está com as pernas a tremer, whatever. Tudo bem. Agora, estás a falar do árbitro, de um dos árbitros mais experimentados do campeonato, quer dizer, internacional há muito tempo e com jogos internacionais bem apitados. Ele sabe perfeitamente que não é para deixar os lances correrem até ao fim. Se ele não faz isso é porque quer. Não, estás completamente enganado. Ele já sabia que não ia haver VAR e não. O VAR não ia estar caladinho, mudo e quedo, a dizer, e depois é assim. Urinário. E depois é assim. A linha do lance do Galeno é uma coisa interessantíssima. Interessantíssima. Eu não sei como é que aquela linha foi colocada, como é que aquilo é feito, mas não está bem feito. E depois não há ângulos. Há muita coisa por explicar neste jogo. Este jogo, em termos de arbitragem, foi uma merda. E não esteve ao nível nem de uma equipa, nem da outra, nem da forma como o clássico correu. Lamento imenso. A arbitragem leva um Baroni daqueles. Baroni mesmo forte. Concordo contigo, porque mas também tornou o resultado mentiroso. Um resultado mentiroso. Gostava de enaltecer isso. Eu sei que isto parece grandstanding, mas não houve porrada, não houve chatice nas bancadas, não houve uma assunção de aqueles gajos hoje foram melhores que nós. Ponto. Sim. E isso é salutar. Pelo menos não haver confrontos no exterior do estádio, não haver malta a ser expulsa e a facadas, e não houve. Isso agrada-me. Mas já agora deixa-me arrematar o que eu estava a dizer com o seguinte. Eu continuo sem perceber como é que é possível um clube ter direito a fazer as transmissões dos seus próprios jogos. Como ao Porto? Tem que acabar. Como ao Porto? Não, em exclusivo. Transmissões do campeonato principal. Como ao Porto B faz? Tu tens... Hã? Porto B. Faz o Porto B. Sim, mas então é só o A ou B? Para o ano há VAR na segunda liga, como é que vai ser? Certo. É igual, meu. Pois, também não acho. Isso tem que ser mudado. Pronto. Mas é que assim, não é só para o Porto. Sim, eu sei que estava agora num whataboutism perfeito, mas de facto nós mas não podemos tirar pedras, não é? Neste caso é uma coisa em que não pode ser. Não pode ser, lamento. Já lá duram uns anitos, chateia-me sempre muito. Chateava-me muito mais quando o patrocinador da Liga era o mesmo patrocinador dos clubes. Pronto, vamos por aí. Se vamos por aí, é um novelo que nunca mais desatamos. Por isso, vamos ao Trofense e deixamos isto para outra altura, até porque já está a começar a ficar tarde. Tem Santa Clara. 10h30 da manhã. O Santa Clara era para fechar o 11, até porque temos 3 gajos sem dúvida, ou 4, ou 12, ou sei lá quanto é que está. Sei que Gruitch, Taremi não jogam. Então vamos fechar o Santa Clara e o Uribe? O Trofense vai ser rapidinho. O Uribe não sei, acho que não. Também estava em dúvida. Quem é que estava tapado? Gruitch e Taremi? Eram vários, mas dos que levaram o amarelo, acho que era só Gruitch e Taremi, pelo que vi. Ok. E o Albanel ou Taremi é uma parvoíce, mas está bem, ok, de todo modo. Mas já agora, só para concluir, eu continuo a achar que o Artur Soares Dias é o melhorzinho que concordo contigo. Daí é que eu achei que aquilo era uma merda, porque é exatamente o que eu estou a dizer. Há erros ali, curiosamente, todos em benefício do mesmo lado. Não, precisamente porque eu concordo contigo. Eu posso ter isso no bolso.
Exato, mas podia não ter dado. E precisamente Claro, porque e não é por ganharmos que temos que deixar de apontar o erro. precisamente Era porque eu faltava. concordo contigo, é que isso é inadmissível. Precisamente porque ele é muito bom. E precisamente por isso é que não pode fazer estas coisas. Bem, e eu não Bem. sei, vocês não estiveram atentos, mas eu vou-vos dizer, acabou agora o Gil Vicente Chaves, que era um jogo que devia ter acabado tranquilamente 6-6. Estás a ver em diferido, não estás? Na terça-feira de manhã. Claro, Não? claro. Não, isso, Acabou! isso. Quando acabou? Ontem? Quando acabou? Eu por acaso não. Mas foi falha de avançados ou bons Foi guarda-redes? tudo. Foi uma exibição Estava 0-0 monstruosa de intervalo. Quanto é que guarda-redes. ficou? 0-0. Ah, 0-0. Uma Ah, ok. exibição monstruosa de guarda-redes do Chaves versus uma exibição miserável do Navarro e dos avançados todos. Tanto golo falhado, tanta defesa espetacular, fantástica, que, epá, eu acho que malta que gosta de emoções fortes, não, agora já não vai ser uma emoção muito forte, porque já sabem que não vai entrar Obrigado nenhuma. pelos spoilers. Não vai entrar nenhuma, não vale a pena. Não, fantástico, mas bom jogo. Adiante. Santa Clara, epá, pois assim, não sei. Olha, vamos Sem para o Gruitch, sem Não. Taremi assume. Espera, sem Gruitch, sem Taremi, assume que não joga João Mário Não joga e João Mário. mais que mais O ninguém. Pep já fez um jogo, portanto não sei se consegue fazer mais. O Evanilson já está pronto, acho eu. Acho eu, pois não sei. Sim, Não sei, já pá, era não- suposto que estivesse pronto. Pois eu sei. Coisas, sim. Mas vamos ver. Então começa lá. Então, Diogo, Manafá, Pepe Marcano, Vendel. Não há por que mudar. Parece mais ou menos Uribe, normal. Uribe se não está tapado. Pelo que vejo, não está. Mas no jogo vinha a dizer que tinha os castigados era o Gruitch e o Taremi. Ok, então Uribe Otávio, em Tolo. homenagem a Jorge Bertocchini, PP Galeno, Dani e Tony Martínez, assumindo que o Evanilson há de acabar por entrar, não Subscrevam. está ainda a 100%. Agora, também é possível que seja Tony Evanilson por uma questão de blá, 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 blá. E acho que é errado, se for. Pronto. Por uma questão de blá blá blá. Não há outra. É o do costume. Mas este seria o 11 com estas limitações todas. Espero que o João Mário não seja grave. Porque o mesmo joelho outra vez. Foda-se. Ele quer Isso foi para um dar por os azar de pés no caraças. chão. Oh, caraças. Não aconteceu nada demais, pois não. É que eu tivesse visto. não. Ele pôs a mal o pé. Ele esticou não o sabe- pé, pousou e aquilo dobrou um bocadinho e ele Sim, ele não sabe meter o sentiu pé. a dor outra vez. Pronto. Pois, Pronto, pode ser que não seja nada. Deixa lá. Muito bem, concordo com o 11. Era estamos todos parecido de com acordo. isso. Era Evanilson e Dani, para mim. Pronto. Também Eu não achava acho que mal são se muito fosse parecidos. se fosse Dani e Verón, por exemplo. Não achava mal. Se fosse Dani e Verón. Verón mais solto, Dani mais fixo. Mas eu acho que ele vai jogar com o Tony Martínez para ter o referência. 9 mais 9. Vassal. Concordo. Estamos de acordo. Estamos de acordo, sim senhora. Trofense em 2 minutos. Ganda de Epá, Jalma. Trofense, olha, deixa-me só dizer, ganda de Djalma. A Ganda melhor de Jalma. exibição que o Djalma fez pelo Futebol Clube do Porto, e foi preciso não estar a jogar. No Não, Futebol olha a Clube do luz. Porto. Olha na luz. Não, esta é muito Na melhor. luz, cara. Esta é Maicon, fantástica. Rames Rodrigues e Djalma ali e Vítor Pereira cheio de tomates, na altura que o Vítor Pereira era treinador, agora parece que já não é. Pronto. Esta é a melhor exibição, sem dúvida. Muito boa. Tirando isso, se esta fosse a equipa B, o Folha teria disputado o título, não é? Este Pois. ano, só que metade daquela equipa não é B. Não é B. É o Rodrigo Conceição, e o João Marcelo, e o Bernardo Folha, e o Gonçalo Jogam. Borges, e foda-se. Jogam. Jogam. Jogam porque aquilo converteu-se rapidamente jogam, na manta pois. de retalhos Sim, aquilo é- de não disponíveis na IA. Pronto. E o Folha está feliz da vida, Não utilizados, contentíssimo. O Folha está contentíssimo, não é? E feliz da vida, porque há tanta gente que sabe jogar à bola. Mas pronto, se esta fosse a equipa, de facto era um candidato ao título, porque é forte, e se o Folha não inventa e não tem inventado, joga bem, e tem bons jogadores.
No meio disto tudo, o que é que sobra? Sobra o Vasco Sousa. Sobra o Vasco, que é, de facto, um jogador que tem que subir rapidamente. E eu espero que não se cometa... Bom golo. Bom golo, tudo bom. A intensidade e a rotação daquele miúdo é impressionante. Se ele tivesse o mesmo... eu ia dizer o mesmo cérebro, mas eu acho que o cérebro ele até tem. Se calhar não tem os mesmos pés, embora seja muito bom tecnicamente, não tem os mesmos pés do Vitinha, mas se tivesse, era Vitinha 2.0, porque a rotação dele é absolutamente fantástica. Ele está sempre preparado para receber a bola. Ele encontra sempre uma linha. E depois faz isto muito depressa, muito rápido, em alta rotação, lá está, e recupera muitas bolas e consegue receber e virar-se para a baliza e marcar golos. E se quiserem também é extremo. Ponta de lança já espero... A ponta de lança, quando quiserem. Every day. Olha, agora, mas desculpa, só uma coisinha. Parece mais, correndo o risco de ser exageradíssimo, mas parece mais Pedri. Eu não conheço. Pronto, ok, tem. Pois tu não vês. Eu também vejo pouco, mas do que vi, até pela estatura era mais pequeno que vi. Pronto, espero que... foda-se, lá vem este outra vez para esta... Vamos outra vez às alturas? Não, deixa estar, eu acredito. Se tu dizes, eu acredito. Agora... 1,77m, eu não disse que era 1,78m, foda-se. Andamos nisto. Os atacões, caralho. Pronto. Mas olha, espero que não se cometa com ele o erro que conseguimos cometer este ano com o Gonçalo, que está melhor, que é não lhe dar minutos de primeira. O Gonçalo devia ter feito este ano. Olha, o Gonçalo devia ter acabado às 10 da noite de ontem, às 10h30 da noite de ontem, devia ter acabado de jogar pelo Gil Vicente ou pelos Chaves, que fosse, porque ele devia ter feito esta época na primeira. Ele tem qualidade para isso e não pôde fazer porque nós decidimos ficar com ele. Eu espero que não façam isso com o Vasco. Ou ele vai pegar destaque, ou então deixem-nos jogar. E não é na B. Aliás, como o Bernardo não devia estar a jogar na B, porque o Bernardo não vai evoluir desta maneira, não é? E se têm esperança nele, e têm mais esperança do que eu, já agora, então deixem-no crescer. E deixá-lo crescer é decidirem muito rapidamente se ele é uma aposta efetiva para a equipa A, e então vai disputar a titularidade, ou então deixem-no rodar. E eu acho que a equipa técnica sabia muito bem este ano, e toda a estrutura, que o Gonçalo não era uma alternativa para A, não ia disputar o lugar. O único tipo que eu compreendo que entre nesses parâmetros é o Marcelo. O último central da IA. Sim, mas como é o último central da IA, eu percebo até que entre para aí. E que fique lá. Pronto, são 5 centrais. Né? Tiveste tens um central de 40 anos, tens um de 30 e muitos. Percebo que ele seja utilizado. Está bem, mas ainda assim têm que perceber se... Repara, porque o pior que podem fazer estes miúdos é... Ele fica aí, deixa-o ficar aí. O gajo nunca vai ser jogador para isto, mas deixa-o ficar aí. Porque aí estamos a criar Zé Pedros, não é? Portanto, acreditam no Marcelo? Então ok, deixa-o ficar. Mas ele para o ano tem que subir na hierarquia. Claro. Porque se ele não sobe na hierarquia é porque não serve, então encosta, sai. E eu não defendo que os miúdos tenham que ficar ou tenham que jogar porque são miúdos. Isso é estúpido. Defendo é que devem ser opções claras. Não é? Olha, vai ficando aí para fazer número. Não dá. Isto para não falar nos Vinhas, Vinhas e Brás e por aí fora, que poucos minutos ainda tenho. Mas é primeiro ano. Ok, tudo bem. Mas se vamos por aí, no segundo ano também vou ter pouco tempo. Mas para o ano tem que ter todo o tempo. Não é? E para isso acontecer, o treinador não pode ser o Folha, porque o Folha não está lá para... Enfim. Mas fizemos um bom jogo. Tivemos falhas e acabámos por... Mas recuperamos as falhas. Mais uma vez. Fibra. Sim, mas aquele gol, aquele lance do Djalma com o... Foi com o Wendel. Que foi lá ganhar a bola, foi o Wendel. Que fez um bom jogo já agora. O Wendel é um avançado muito útil, porque pode ser avançado, pode ser ala, desempenha bem e não sendo brilhante é um tipo que dá tudo. Olha, fazia mais sentido faz mais sentido que lá esteja o Wendel do que o Fernando Andrade, que eu sinceramente não consigo falar.
Mas acho que ele é que não quis ir a lado nenhum, porque também ganha bem, e eu também percebo. Pois que é isso. está a fazer pela Acho que vida. foi um bocadinho por aí. Muito bem. Fechemos. Bom Para a resto de semana. semana, temos que conversar durante esta semana, porque para a semana o Porto B joga às 2 em Santa Maria da Feira. De sábado ou domingo? De sábado? Não sei. Se calhar é de domingo. Não tenho a certeza. Então Confirma podemos lá. Dava mais jeito que podemos fosse domingo. estar domingo à tarde. Domingo às 2. Boa. Excelente. Domingo às 2. Eu acho que tenho coisas. Aqui não está Eu nada também. marcado, mas eu quase sei que tinha coisas. Mas Eu não, também mas sei se ele que tiver. Nós também- combinamos as coisas no ar. Não, eu também tenho cenas combinadas. Tens Que é no Marcolino. ir à feira. Não, mas espero que sim, se calhar ainda dava para dar um saltinho aí. Parece-me bem. Muito bem, Vá, malta. Então, vamos falando. Grande abraço. Boa pronto, semana, a ganhar malta. todos até ao fim. Boa semana. Já são 3. Remédio.